Olá, gente! Vamos para a nossa terceira aula. Nessa aula aqui, eu vou dar só um seguinte toque para vocês, né, que talvez eu tenha passado batido nas aulas anteriores. A primeira é na questão da calculadora científica. Por exemplo, você está vendo 1,25. Na calculadora científica, você não vai botar vírgula, porque calculadora científica, ela entende que a nossa vírgula aqui, ela é só como se fosse o ponto para os americanos. Geralmente, calculadora científica, ela vem um padrão americano. Então, onde você vê 1,25, você vai ler na calculadora, você vai escrever 1,25. Assim como acontece lá no 2,25, vai ser 2,25. Então, quando você for fazer operação angular, você já bota lá, por exemplo, eu quero somar os ângulos internos corrigidos para ver se deu certo. 83 graus, 20 minutos, 2,25 segundos. E você vai somando com 4 para dar os 360. Porque se você botar a vírgula, pode ter que dê o sintaxe erro, aí você pode ficar um pouco chateado com o professor aqui, tá bom? Então, olha lá, gente, como na última aula eu não calculei os outros dois azimuths, porque eu dei para vocês pararem o vídeo, calcularem certinho, confirmo se vocês chegaram no mesmo resultado que eu cheguei, tá bom? Eu cheguei aqui em 274 graus, 48,19,5, e encontrei 0 minutos e 1,25 segundos. Aqui tem um parêntese, né? Porque no cálculo vai dar 360 graus, 0 minutos e 1,25. Então, foi o raciocínio que eu expliquei para vocês na aula anterior. Se passou de 360, eu subtraio de 360. Perfeito? Então, vamos calcular aqui a área desse imóvel, tá? Pela lei dos senos, tá? Uma forma de fazer esse nosso cálculo aqui. Como eu falei para vocês, topografia, existem várias formas de fazer o mesmo cálculo. Nesse caso aqui, não vou te explicar a questão de erro linear, tá? Existe também cálculos para a gente descobrir quanto nós erramos no levantamento linear e fazer a correção dele também. Eu deixo isso para uma próxima aula. Para isso, peço que você que está gostando dos nossos 3 vídeos aqui, comente, tá? Curta e compartilhe e se inscreva no nosso canal aí para dar uma fortalecida no nosso trabalho. Certo, gente? Então vamos lá. Sem muita delonga, eu vou explicar para vocês. Eu vou fazer mais ou menos um esquema aqui do nosso trabalho, tá? Então eu vou dizer que aqui vai ser o nosso ponto A. 96 graus é mais ou menos isso aqui, ó. Vou fazer mais ou menos um desenho para cá. Tá? Imagina que dá mais de 96 graus isso aqui, mas vamos trabalhar da seguinte forma. O nosso azimuth B ele está dando 180, então ele está dando mais ou menos por aqui. O nosso azimuth D 274, tá? Tá vindo para cá. E aqui o zero aqui tá indo para cá, tá? De uma forma geral, um desenho bem feinho, né? Mas só para a gente entender como é que vai funcionar o cálculo da área, tá bom? Em próximas aulas eu te ensino a pegar essa planilha aqui e jogar lá no AutoCAD e também calcular a área de uma forma mais fácil, né? Observe o seguinte, a gente vai usar a lei dos senos para fazer isso. Aqui eu vou dividir nosso trabalho, você pode dividir de duas partes, ou do A para o C, ou de D para o B. Eu vou dividir aqui meu desenho aqui da seguinte questão, eu vou dividir do D para o B, tá? Então você poderia escolher a forma que você vai dividir. Eu vou dividir aqui em 2 retângulos aqui o nosso desenho aqui, tá? Pronto. Deixa eu até apagar para ficar mais bonitinho. Pronto, para ficar mais didático possível para vocês. Se você for observar, você tem a distância do ponto A para o ponto B, né? Nós temos aqui 124 metros. Aqui nós temos a distância. Temos do B para o C, temos 297 metros. Temos aqui 124 metros. E nós temos aqui nossos 302 metros. Certinho, meus amigos? Temos ângulos internos também, não é isso? Já corrigidos? Então, vamos lá. Aqui no nosso ponto A, a seguinte forma, eu vou botar aqui, ó. Eu só vou botar o ângulo interno aqui, desses dois ângulos aqui. 83, 20, aqui nós temos 2,25. E aqui nós vamos ter aqui do nosso ângulo C, tá? A seguinte forma, 85, tá? 13, 47,25. Pronto, tá bom? Então, eu peguei esses dois ângulos referentes a cada ponto. O que acontece aqui?
A gente vai usar a lei dos senos. O que a lei dos senos, particularmente, ela vai dizer para a gente? Para a gente encontrar o nosso ângulo aqui, sempre a gente vai encontrar o ângulo oposto, tá? Então, vamos anotar a seguinte equação. Para a minha primeira parte aqui, a parte 1, vamos montar essa equação aqui para ela, tá? Vai ser 302 vezes 124 metros vezes o seno do ângulo em questão, tá? Que a gente quer trabalhar, que nesse caso aqui o seno vai ser lá os 83,22,25. Tudo isso aqui vai ser dividido por 2, tá? Essa aqui é o nosso cálculo para a gente encontrar a área dessa primeira parte. Preste atenção. Por exemplo, professor, isso aqui é quase não, é a mesma equação que a gente usa para encontrar triângulo retângulo. Sim, mas por que tem um seno aí que está diferente? Porque geralmente seno de 1, tá? Ele vai ser, seno de 90 graus, perdão, ele vai ser 1. Então é por isso que geralmente na equação ele some aqui. Esse resultado aqui, ele vai dar a área em metros quadrados, tá bom? Para a gente montar o cálculo da área 2, a gente vai ter a seguinte questão. 297 vezes os meus 124 vezes o meu seno do ponto C, tá? Já corrigido. Tudo isso aqui vai ser dividido por 2. Também esse resultado é óbvio que ele vai ser expresso em metros quadrados, porque eu estou falando de área. Então, a área total deste imóvel vai ser a resolução de cada parte dessa. Então, a área total vai ser a área da área 1 mais a área 2. Tá bom? Pronto. Esse resultado ele vai ser expresso em metros quadrados. Se você quiser representar esse cálculo por hectare, você vai pegar o seguinte cálculo. Você vai pegar o valor que você encontrou aqui em metros quadrados, certo? E você vai dividir por 10.000, porque 1 hectare ele representa, tá, 10.000 metros quadrados, tá bom? Então, é uma forma de você representar hectare, mas se for lotes pequenos, ou se você quiser expressar em metros quadrados, tranquilo. Se você quiser trabalhar com ele com áreas grandes, fazendas e tudo mais, você divide aí por 10.000 para encontrar em hectare. O perímetro aqui, nós já sabemos como calcula, ele vai ser a somatória de cada parte, tá? De cada lado. Então, vai ser meus 124 mais meus 297 mais meus 124 mais meus 302. A somatória deles vai ser o perímetro, tá bom? Então, eu vou pegar minha calculadora aqui e calcular para você, encontrar o resultado e você confirma para mim se você chegou no mesmo resultado que eu cheguei, beleza? Pronto, gente, rapidinho, né? Já calculei aqui a minha área 1 e a minha área 2 e eu cheguei na seguinte conclusão. Na área 1, achei 18.597,42 metros quadrados. Importante aqui observar que na calculadora pode ter ficado assim para você, 18,597,42. Mas eu já expliquei para vocês, tá? Na calculadora científica, a vírgula é como se fosse uma divisão de unidades, tá? De milhares e assim por diante. E o ponto é a nossa vírgula. Então, onde você vê o ponto na calculadora científica, se você for traduzir para o seu papel, você vai botar a vírgula, tá bom? Então, a vírgula, para você usar na calculadora científica, vai ser o ponto, beleza? A área total nada mais é que a somatória das duas. Então, se eu vim aqui somar aqui 18.597,42, aqui eu faço um outro parêntese para você. Quando você for usar a calculadora científica para somar, você não vai botar o ponto onde você está vendo aí, porque se você botar 18.597, ele vai entender que isso é 18, não 18.000. Então, você vai escrever o 18.000 limpo. Então, 18.597,42, tá? Então, 18.285,60. Não vai errar isso, porque você vai errar na sua prova ou na sua atividade aí. Então, eu somei aqui, eu cheguei numa área total de 36.000, tá? 883,02 metros quadrados, tá? Então, se eu quiser saber essa área em hectare, eu vou dividir isso aí por 10.000, tá? Então, vou pegar aqui por 10.000
E eu vou chegar numa área em hectare de 3,68, arredondando para duas casas decimais, tá? Vai dar 69 aqui, eu vou botar aqui logo hectare, tá? Pronto, aproximadamente isso aqui. Lembrando que esse cálculo de erro, ele tem erro, né? Isso, então, se você chegar, professor, esse é o melhor cálculo do mundo para você chegar à conclusão de área, não, não é o melhor. O melhor é cálculo analítico, que ele vai te dar um resultado melhor, mas geralmente você tem que passar por esse nível básico para chegar lá. Mas eu utilizo muito a questão do AutoCAD. Tá? O AutoCAD também encontra um cálculo bem legalzinho também para você fazer essa distribuição de erro. Então me perguntem aqui na caixinha curta para me te explicar também no AutoCAD. Mas na tua atividade, na tua aula, na tua faculdade aí, vai te ajudar se o professor trabalhar dessa seguinte forma. Então, se o professor trabalhar de outra forma, aprenda também as outras formas que o professor está lhe ensinando, para que você possa lá na frente, na sua vida profissional, aprender a vários tipos de métodos de calcular a área, calcular o azimuth, o ângulo interno e assim por diante. Tá bom, gente? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dos nossos vídeos. Então, recomendando novamente, se inscreva no canal aqui e compartilhe com seus amigos aí a nossa aulinha, que pode te ajudar bastante na tua faculdade, tá bom? Então, até mais.